pessoal, tudo bem? Mais uma pauta é mais, espero que estejam todos bem. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar início aí mais uma pauta EMAI. E junto também a gente vai mandar um desafio, né, Si, para a próxima semana. Então é hora da gente começar a encaixar as coisinhas na nossa rotina, né, Si? Isso, é verdade. Esse ATPC é da semana de 19 a 23 de outubro, e aí, é como a Vanessa falou, segue um novo desafio para a próxima quinzena. Então, é bastante informação chegando aí na escola, né? Bom, o que a gente escolheu aqui para essa conversa de hoje? A gente escolheu uma conversa que vai tratar um pouquinho do pensamento multiplicativo, né? E a gente vai trazer algumas possibilidades aí de trabalho, a gente vai conversar um pouquinho, principalmente, sobre a contribuição da resolução do problema para a aprendizagem do campo multiplicativo, né? Então, são basicamente esses aí os nossos objetivos, discutir possibilidades de trabalho dentro desse campo e enfatizar, a gente já vem conversando sobre isso há algum tempo, a contribuição da resolução de problemas para que as crianças aprendam matemática, né, de uma maneira mais significativa. Então, basicamente, esses são os nossos objetivos para essa conversa. É uma conversa bem leve, a gente gravou uns vídeos, né, vai ser uma conversa bem bacana. Bom, para a gente começar a conversa, a gente trouxe uma situação problema, e a gente queria que vocês, se vocês conseguirem aí pausar o vídeo para fazer a discussão, maravilha, né? Mas a ideia é que vocês pensassem, quando a gente propõe um problema como esse aqui para as crianças, o que é importante considerar? Né? Então, o problema diz assim: quantas crianças você acha que estão atrás da cerca? E aí a gente tem 17 mãozinhas levantadas, e aí a gente já começa pensando, né, nesse problema. Esse problema não é um problema que tem uma resposta única, ele tem muitas possibilidades de respostas, né? Então, isso aí amplia muito mais o trabalho que a gente pode fazer com uma situação dessa, né, propondo uma situação dessa para os alunos. Vamos dar uma olhada num protocolo, de uma situação, como é que as crianças se saem. Então, olha só, o professor pergunta: quantas crianças vocês acham que estão atrás da cerca? E aí um aluno diz: deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 17, professor. Todos estão de acordo que tem 17 crianças atrás da cerca? A professora pergunta, né? E eles gritam sim. São 17, então? Tem 17 mãos levantadas, um aluno fala, né? E se alguém estiver com as duas mãos levantadas? Um outro aluno pergunta. Aí a sala fica em silêncio. Pode ser, então vai ter menos crianças. Olha que máximo tanto os questionamentos e as reflexões, né? Aí a professora pergunta: quantas? Menos que 17, 16, por exemplo. Se são 16, as crianças atrás da cerca, quantas estão com as duas mãos levantadas? A professora problematiza para eles. Só uma aluna responde. Aí o professor escreve na lousa, o professor vai lá e tenta registrar, então, o que eles estão dizendo, né? 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Nesse caso, quantas estão com apenas uma mão levantada? Os alunos contam. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 e respondem em coro. 15. Aí a professora coloca: e se a maioria das crianças estiver com as duas mãos levantadas? Ela traz uma outra problematização, né? Alguns alunos vão até a lousa e fazem 17 marcas, que são agrupadas de duas em duas. Aluno 4 e 5 trabalham juntos, né, para fazer esse registro, esse agrupamento. Deu para agrupar 8 duplas, um aluno disse. As 16 primeiras. Com as 16 primeiras, são 8 crianças, com as duas mãos levantadas. Mas sobrou uma mão levantada, sem par, né, diz um outro aluno. Então, o menor número deve ser 8 mais 1, igual a 9 crianças atrás da cerca.
Aí está um problema curioso, pois se olharmos de um modo, a resposta é 17. Mas se olharmos de outro, a resposta é 9, a professora fala, né? E aí uma aluna responde, um aluno responde. Depende da pergunta da hora. Esse aluno é maravilhoso. Muito legal, né? Porque o que eles percebem? Eles percebem que à medida que a professora vai problematizando e outras hipóteses vão surgindo, que esses resultados vão mudando e que, na verdade, não existe uma única resposta para o problema. Vai depender do que da conversa, para onde a conversa vai levando a gente e de todas as hipóteses que forem surgindo, né? Então, olha que bacana, né? Uma situação, problema aparentemente simples, né? Uma pergunta simples: quantas crianças haviam atrás da cerca? E quanta interação, quanta colaboração, quanto conhecimento essas crianças vão trazendo, né? E vão adquirindo também durante a conversa. Eu poderia puxar essa conversa se o meu objetivo fosse começar a instigar esse pensamento multiplicativo, eu poderia trazer alguns questionamentos para eles aqui, né? Eles chegaram aí a 8 grupos de 8 crianças, né? Eu podia pedir para eles escreverem isso de uma outra forma que não fosse através da adição. Sim. Então, eu poderia estar usando aí outros recursos. Tudo depende, lógico, do objetivo que a gente tem na hora, quem são os alunos que a gente tem, que conhecimentos esses alunos têm e até onde eu posso chegar, né? Mas, quando a gente diz o que considerar, então aqui a gente tem um problema com muitas possibilidades, né? Primeiro que responder sozinho a um problema como esse é completamente diferente de responder de maneira interativa, de maneira colaborativa. Veja como um aluno vai trazendo outros questionamentos, outras hipóteses, outras ideias, e os alunos entram naquela discussão e passam a considerar. Então, isso amplia o olhar do aluno que não tinha pensado daquela maneira, né? Então, é completamente diferente. A importância do fazer matemática no ambiente colaborativo, que é isso que a gente está dizendo. Alunos devem expor hipóteses, ideias, explicações. Nunca aceitar a resposta do aluno, né? O aluno responde e a gente, tá bom, legal, tá bom, obrigada. Né? Próximo aluno, não, mas por que você chegou a essa conclusão? Olha, o colega ali está dizendo que não dá 15, dá 16. Por que não pode ser o 16 que ele está falando ali? Então, quando a gente problematiza, a gente faz o aluno voltar na situação, repensar e tudo isso é muito rico, né? É um processo muito rico. Testar possibilidades e buscar estratégias, fica muito claro aí, né? À medida que eles vão respondendo, que eles vão trazendo outras situações e testam possibilidades. E a mediação do professor, ela é fundamental. Tem algumas situações ali que os próprios alunos trazem problematização, né? Mas em outros momentos a professora deixa muito claro quando ela problematiza para eles, né? E ela vai além, ela vai puxando todas as do problema. Então isso é fundamental. E isso daí foi só para a gente começar a nossa conversa, né? Porque a ideia é justamente pensar na contribuição das situações problemas para que os alunos para que eles se organizem esse pensamento cada vez mais. Então, considerando agora que eles estão nesse período remoto, principalmente, a situação problema, ela é uma ferramenta e tanto para a gente, porque a gente está limitado de recursos, limitado de então, a situação problema, ela pode trazer inúmeras possibilidades de trabalho para esse aluno que está distante. Então, se eu criar um momento por semana, levo uma situação problema para discutir com eles, um único momento de interação na semana, isso pode ser tão rico, né, Van? Pode trazer toda essa interação que eles precisam, esse levantamento de hipóteses e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente enfatiza, né, a contribuição da situação-problema como uma metodologia para que os alunos aprendam matemática, para a ampliação desse pensamento matemático, para a organização, né? E aí, a gente traz aqui algumas, só para sistematizar essas ideias, né? A gente já falou sobre isso. Situação que precisa ser resolvida por necessidade ou desejo, uma situação... o aluno tem que estar motivado para responder. São situações que devem dialogar e provocar, envolver os alunos. Elas
para a gente pensar, né? Resolver cálculos é diferente de resolver problemas. O aluno pode saber fazer uma adição, ele pode saber fazer uma multiplicação, mas, de repente, esse algoritmo dentro de uma resolução problema, esse aluno já não faz. É verdade. Então, a gente precisa entender que são coisas diferentes e que a gente precisa investir nos dois. Precisam apresentar algum nível de obstáculo que impede sua resolução imediata. A gente já tratou disso também, né? Se o aluno resolve de cara, não é um problema. O problema tem que trazer obstáculo, tem que trazer desafio. Ele precisa utilizar os conhecimentos que ele tem para buscar estratégias para resolver, né? Então, isso a gente também tratou disso, exige raciocínio. Se está muito fácil, se não está desafiando o aluno, não é situação problema, já passou a ser um exercício para ele. E aí, no material de formação que eu estava olhando, né, achei tão bacana, ele traz, assim, 3 pontos sobre a situação problema que a gente sempre quer considerar, né, que eu resumi aqui nessas três itens aqui. Então, ele diz assim, quanto é 2 mais 2? É um problema? E aí, depende para quem eu pergunto. Se eu perguntar para vocês, professores, quanto é 2 mais 2? Não é um problema, porque vocês certamente têm os conhecimentos que precisam para responder, sem a menor dificuldade, né? Agora, se eu pergunto para uma criança, pode ser que seja um problema sim, dependendo do conhecimento que essa criança tem. E aí tem uma outra questão para pensar, né? Quanto mais contextualizado esse problema tiver, também facilita para a criança. Então, de repente, se esse 2 mais 2 está dentro de uma situação problema, contextualizada, que coloca ali, o aluno pode se colocar na situação para pensar, isso ganha mais significado. Então, também tem isso para a gente pensar. Tem um outro item aqui que eu achei bem legal, né? Cuinca, monta, polta, on, lenion. Isso é um problema? Aí, também não, né? Não é um problema porque a gente precisa compreender o que está sendo proposto para a gente, né? Então, se o aluno não sabe, se ele não lê finlandês, isso para ele não é um problema. Não faz sentido. Não faz sentido. E aqui está perguntando, né? Quantos lados tem um quadrado? E aí é um problema, mas para quem sabe ler finlandês, né? Então a gente precisa considerar que o aluno precisa compreender o que está sendo proposto para ele. E aí a gente precisa considerar linguagem, contexto, tudo mais. E qual é a raiz quadrada de 2? É um problema? Também depende, Mesma situação, né? Mesma situação. O aluno precisa ter ferramentas suficientes para responder. Então, pode ser um problema para um aluno de anos finais e médio. Agora, para um aluno pequeno, isso não é um problema porque ele não tem ferramentas para lançar a mão para poder responder. Então, a gente sempre tem que considerar esses itens aí quando a gente oferece um problema para o aluno, tá? Eu acho esse material bem bacana, faz a gente pensar, né? Bom, e aí a gente começa a falar um pouquinho, a gente vai trazer algumas situações problema aqui, mas com foco nesse trabalho com o pensamento multiplicativo. Então, a gente sabe que quando chega lá no campo multiplicativo, as escolas começam a ter muita dificuldade pelos resultados da diretoria. A gente observa que a multiplicação é uma dificuldade para a gente, né? E aí a gente pensa, será, né, que quando chega ali na multiplicação, o negócio vai ficando mais difícil, o que a gente poderia fazer diferente, de repente, na base, para os menores, para que quando eles chegassem lá no quinto, não levassem essa dificuldade tão grande, ou não levassem esse receio da divisão, da multiplicação, né? E aí a gente traz aqui algumas questões aqui para pensar, né? Mas o objetivo bem é esse mesmo, né? O que a gente pode fazer desde a base para que esse pensamento multiplicativo vá se desenvolvendo naturalmente, sem maiores problemas, né? Lá na frente a gente tem o aluno no nível certo, vamos dizer assim, para que a gente proponha o que tem que ser proposto para ele dentro do ano, né?
Bom, a gente já ouviu falar aí nos campos conceituais, isso não é nenhuma novidade, né? Desde a chegada do EMAI, eu acho que a gente tomou maior familiaridade com os campos conceituais do Vernet, e aí ele traz a questão do campo aditivo e campo multiplicativo, e principalmente traz essa possibilidade de pensar um pouco como é que os alunos compreendem matemática, né? São essas aí as maiores, né, dessa teoria. E permitem que a gente vá compreendendo também qual é o nosso papel diante de tudo isso, né? E aí, basicamente, aqui, só para ilustrar, então a gente sai do campo aditivo, lá onde o aluno está envolvido com relações entre o parte e o todo, e juntar, separar e corresponder um a um, e a gente vai para o campo multiplicativo, né? Onde a gente tem lá as relações fixas entre variáveis, e envolve a correspondência de um para muitos, né? Envolvendo aí as porções tanto de multiplicação como de divisão. E os significados da multiplicação, que também não traz novidade aí acredito que para muita gente, né? A gente já conhece aí quais são os significados da multiplicação, que a gente precisa tá propondo, tá trabalhando com os alunos, né? Proporcionalidade, a multiplicação comparativa, combinatória e configuração retangular. Então, os significados da multiplicação é o que a gente precisa para que o aluno consiga aí se situar dentro desse campo e compreenda toda essa proposta aí que é tão abrangente, né? Como os materiais falam, né? O campo multiplicativo ele é muito mais abrangente, muito mais complexo que o campo aditivo. Uhum. Mas eu acho que a gente tem muitas ferramentas para trabalhar com os alunos, né? Para que esse processo aí seja mais tranquilo, né? Para todo mundo, para as crianças, para a gente também. Bom, e aí a gente trouxe aqui uma situação, né? Que dá conta aí dessa noção de proporcionalidade. Até pouco tempo atrás, quando a gente olhava para os livros didáticos, a gente via muita situação de proporcionalidade e uma ou outra de configuração retangular, uma ou outra de combinatória, né? Até nos cadernos dos alunos, quando a gente observava os cadernos, a gente percebia que a proporcionalidade era o significado da multiplicação que tomava mais tempo, né? Que a gente mais investia, vamos dizer assim. É verdade. E aí acho que já é um olhar bacana para isso. Se a gente consegue garantir equilíbrio no que a gente propõe para os alunos, né? Se a gente consegue propor ali a combinatória, a configuração retangular, se isso aparece de maneira equilibrada, porque não vai adiantar eu trazer uma ou outra vez, né? Eu preciso investir naquilo para que faça sentido para o aluno, para que o aluno vá se aprofundando, né? E todos esses significados, eles têm que estar alinhados para que o aluno compreenda a multiplicação como um todo. Então, é uma coisa que veio na minha cabeça, assim, que eu olhava os livros e só tinha muita coisa de proporcionalidade, né? Mas eu acho que isso também vem mudando à medida que a gente vai pensando sobre, né? Até vai escolhendo melhor esses materiais para trabalhar. Eu acho que isso tem mudado bastante. A própria contribuição do EMAI, né? E os campos conceituais também ajudaram a gente a pensar sobre isso. Bom, uma problema que diz assim: João tem 3 caixas com 12 lápis em cada uma. Qual o total de lápis que ele tem? E aí, no desenho, a gente tem a forma como um aluno de terceiro ano respondeu, né? Ele fez o esqueminha de 3 caixas, cada caixa com 12 lápis. A gente sabe que, no início, é muito comum que eles se apropriem e comecem, né, a se apropriar dessa ideia através do campo auditivo. Uhum. Estão usando a soma de parcelas iguais, e eu acho que faz parte de um processo, né? Sim. Então, eu acho uma graça esses registros dos alunos, né? Também é importante, né? Muito, muito importante, porque eles também permitem que a gente perceba como o aluno pensa. O pensamento Né? dele. Então, olha como ele organizou ali, né? Cada caixa, fica muito clara ali a relação do um para muitos, né? Uma caixa, 12 lápis. E aí tem até uma observação aqui,
que diz assim, a questão dos registros. Os registros são importantes, eles vão depender da situação. Então, para a gente pensar, né? A gente não precisa pedir que os alunos registrem tudo, até porque a gente, no EMAI, a gente faz um grande investimento em cálculo mental. E aí a gente quer que o aluno faça cálculo mental, mas fica pedindo para ele registrar tudo. Então, tem situações que o registro, às vezes, ele não tem tanta importância, dependendo da situação, né? De repente, você consegue fazer uma interação e pedir para que o aluno explique como ele pensou, explique como ele chegou na resposta. Mas não necessariamente que ele precise fazer o registro toda vez, né? Em algumas situações, sim, porque é o que a gente falou, a gente consegue ver como é que o aluno pensa. Mas tem alunos que resolvem os problemas e não conseguem fazer o registro, né? Sim. Então, é muito relativo, né? Vai depender do momento, se esse registro é importante, não é, né? Se eu estou trabalhando cálculo mental, qual a finalidade de pedir o registro para ele? Verdade. Oralmente. Então, por isso que a gente colocou aqui que depende da situação, né? Bom, aqui na proporcionalidade, eu acredito que o que é importante é que o aluno perceba essa relação de um para muitos, né? Como a gente falou. Então, ele vai somando aqui, se ele usar a estratégia do campo aditivo, ele vai somando mais uma caixa 12 lápis, mais uma caixa 12 lápis. Quando a gente fala em pensamento multiplicativo, esse pensamento, ele já é um pouquinho diferente, né? Ele é um pouco complexo, porque ele precisa entender que há uma relação aqui, e que se ele dobra a quantidade de caixas, ele dobra a quantidade de lápis. Se ele triplica um, ele triplica outro, né? Então, ele precisa entender aí uma relação de proporção. Se ele dobra as caixas, ele dobra os lápis, né? E vai chegar um momento que a adição e até os registros, os desenhos, eles não vão atender a necessidade do aluno, né? Porque aqui a gente tem 3 caixas de 12 lápis, mas se a gente tivesse 15 caixas de 12 lápis, poxa, olha, você vai ficar desenhando 15, 20, 25, chega uma hora aqui do processo que, naturalmente, o aluno vai percebendo que ele precisa de uma estratégia mais prática para responder aquilo, né? E, às vezes, o colega já se apropriou dessa estratégia, e ele olha e fala assim, poxa, da próxima vez eu vou tentar fazer daquele jeito, porque é mais fácil, né? Eu acho que é um processo, ele é natural, por um tempo a adição vai me servir, mas eu preciso entender essa relação de proporção que existe, e que existe uma forma mais prática de responder, né? E aí eu começo a pensar a multiplicação de um outro jeito, e vou começando a me apropriar aí dos algoritmos convencionais, né? Mas acho que basicamente é isso. Bom, nesse processo, a gente chama atenção aqui de como as imagens, elas podem auxiliar, né, quando a gente está falando de multiplicação, como elas podem contribuir nesse período, né? Então, através da memória visual, os alunos vão organizando esse pensamento. Então, 2 mãos com 5 dedos cada uma, né? Como é que a gente pode escrever isso pela adição e depois, sem usar adição, como é que a gente poderia escrever isso, levando o aluno a pensar em 2 vezes 5, né? Um engradado, né, que poderia trazer ali a questão da configuração retangular, as tabelas no auxílio para essa reflexão da combinatória, né? Então, como as imagens, elas podem auxiliar tanto as imagens como os materiais manipuláveis, né? Então, 2 vezes 5 pode ser uma coisa muito abstrata, mas se eu tenho lá 5 tampinhas de garrafa, né, para ilustrar isso, para mostrar para os alunos, aí vou explorando. Posso até por um tempo continuar discutindo como é que a gente faz isso através da adição, e depois de uma outra maneira, né? Mas, olha, através da tabuada, para os alunos que já começaram a se situar na tabuada, olha para a tabuada, vamos consultar de que maneira a gente pode escrever
né, o que está representado aqui nesse desenho, né, 4 triciclos, né, com 3 rodas cada um. Vamos olhar lá na tabuada, tem alguma situação da tabuada que ajuda a gente a escrever essa situação, né? Então, o quanto essas representações podem auxiliar no trabalho com os alunos. Uhum. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da combinatória. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar também, que é bacana falar. Esse material, quando a gente organizou esse material, ele tem algumas coisas de formação, de materiais de formação que a gente tem, e ele traz também algumas contribuições de uma fala do professor Ivan. A gente gosta muito do professor Ivan, porque ele é um colaborador incansável da rede, né? O professor Ivan tem participado aí de muitos ATPCs, gravou a ATPC para a gente, né? De muitas situações, porque é uma pessoa que participou da elaboração do EMAI. Então, ele consegue olhar para tudo isso com um olhar, assim, muito bacana, e ele traz são olhares mesmo que ele tem, e observações que ele faz, que contribuem muito, né? Então, tem algumas coisas aqui, tem alguns exemplos, algumas situações que a gente garimpou aí de materiais de formação do professor Ivan. E são fantásticos, né? Acho que essa conversa é pelos toques que ele vem sutilmente trazendo para a gente para pensar, né? Como a gente disse, a gente não trouxe aqui nenhuma grande novidade, mas são esses olhares, essas observações que vêm junto com esse material que ajudam a gente a enriquecer a nossa formação e o nosso dia a dia. Bom, essa situação da combinatória, ela traz uma situação que é a seguinte: André adora ler gibis, mas não os coleciona. Ele descobriu que numa banca perto de sua casa, eles estão fazendo trocas. A cada 4 gibis usados em bom estado, ele poderá trocar por um gibi novo. Veja o anúncio. E aqui já tem até uma coisa bem interessante, né? Que o professor Ivan fala nas formações dele. Se eu coloco uma imagem num problema, essa imagem ela tem que, de alguma forma, contribuir para a resolução desse problema. Se ela não contribui, é melhor eu nem colocar. Isso é muito legal, né? Porque a gente não pensa, a gente acha que, é criança, vamos colocar um desenho ali para ficar lúdico, para ficar, né, divertido, mas é uma observação que ele faz. Se a imagem não ajuda, não contribui para que o aluno responda o problema, é melhor que a gente tire, tá? E aí tem um exemplo. O anúncio ajuda a gente a visualizar o que está escrito em cima, a situação. Então, troque 4 gibis usados em bom estado por um gibi novo, né? É esse aí o resumo aí da situação problema, vamos dizer assim. O André tem 16 gibis usados. Se ele for lá na banca e fizer essas trocas, quantos gibis novos o André poderá ler? Né? Quantos gibis ele vai poder ler se ele realizar todas essas trocas? Respondam aí. São 16 gibis usados. A cada 4 gibis ele ganha um novo. Então, quantos gibis o André vai poder ler? Vamos lá, vamos dar uma olhada na resposta. Então, só para a gente retomar, ele tem 16 gibis usados. Quantos gibis novos ele poderá ler se realizar as trocas? E aí, qual que é a estratégia? A cada 4 eu troco por 1, certo? E aí a nossa resposta, normalmente, seria que eu vou ler 4 gibis. Né? Eu troquei, fiz os agrupamentos ali só para facilitar ali a minha compreensão do problema. A cada 4 eu troco por 1, eu vou ler 4 gibis novos. Foi isso que vocês responderam aí? Utilizei aí os dados do problema, fiz os agrupamentos e aí o professor Ivan fala uma coisa muito legal, né, pra gente. Ele diz assim que a gente deve, sempre que a gente chega a uma resposta para um problema, a gente deve voltar no problema e validar essa resposta. Ele diz que é um procedimento que a gente ensina para os alunos,
Só que a gente, professor, precisa se apropriar desse procedimento também, né? Por quê? Porque se a gente respondeu 4, olha só. A gente tem aí uma situação em que a cada 4 eu troco por mais um gibi. Eu troquei os 16 que eu tinha por 4. Eu li esses 4. Só que aí eu tinha 4 e podia fazer uma nova troca. Eu posso voltar na banca e trocar por mais um. Então, a minha resposta ao problema não será 4, será 5. Né? E isso é muito doido, porque a gente... eu confesso que quando eu li o problema, eu respondi 4. Você respondeu 4, Van? Porque a gente pega os 16 e faz a troca rapidinho, 16 dividido por 4, a gente troca por 4 e o problema para aí. Né? Então, olha que interessante, né? Ele fala que a gente precisa retomar o problema e validar a nossa resposta. Porque a pergunta era: quantos gibis novos ele poderá ler se realizar trocas? Ele vai lá, troca por 4, depois ele vai lá, pega os 4 e troca por mais um. Então, ele vai ler 5. E aí, ele faz justamente essa reflexão, que se a gente quer olhar para a matemática de uma maneira nova, né? A gente lê sobre o ensino da matemática, a gente considera as teorias, a gente quer trabalhar com essa matemática mais reflexiva, a gente também precisa mudar o nosso olhar, né, enquanto professor, e problematizar essa matemática. Então, não aceitar a resposta final e acabou. Não, vamos problematizar. Poxa, mas ele tem 4 agora, e se ele voltar lá, não dá para trocar por mais um? Então, é uma situação simples, mas acho que ilustra bem isso, né? O quanto a gente precisa olhar para a matemática de uma outra maneira, né? De uma maneira mais reflexiva. E a gente tem feito muito isso, né? A gente tem caminhado bastante sobre isso. Bom, ainda sobre a combinatória, a gente trouxe aqui uma situação que é a mais clássica, né? Que aparece lá na escola. É muito mais comum a gente ver esse tipo de problema para trabalhar a combinatória. Que são as possibilidades de combinar sabores de sorvetes, né? Aqui, o que a gente traz de diferente, né? Nem sei se seria diferente, mas assim, como uma possibilidade. A gente traz uma possibilidade da utilização da tabela de dupla entrada para ajudar o aluno a organizar essas possibilidades. E aí a gente fez um filminho para vocês, para ilustrar como é que isso aconteceria na prática. Eu vou ler o problema, tá? A Alice adora experimentar combinações de sorvetes, ela tem a possibilidade de combinar 4 sabores de sorvete, coco, abacaxi, flocos e creme, com 3 coberturas diferentes, caramelo, chocolate e morango. De quantas maneiras diferentes a Alice poderá montar os seus sorvetes? Deem uma olhadinha no vídeo que a gente fez para vocês. A Alice adora experimentar as combinações de sorvete e tem algumas possibilidades. Tem sorvete de coco, abacaxi, flocos e creme e cobertura de caramelo, chocolate e morango. Pela tabela, a Alice pode trabalhar no concreto montando suas próprias combinações. Vamos lá. Como ela faz, né? Ela pega o sorvete de coco, faz com as coberturas de caramelo, chocolate e morango, abacaxi com as 3 coberturas também, flocos ela faz igualmente, e de creme também, com as coberturas de caramelo, chocolate e morango. Então, como a Alice pode calcular, né? Ela pode calcular de 3 em 3, sabendo que para cada sabor de sorvete ela tem 3 sabores de cobertura, ou trabalhar a noção de configuração retangular. Porque, ou seja, para cada 4 sabores de sorvete ela tem 3 sabores de cobertura e ela consegue fazer a multiplicação de 4 vezes 3. Olha só, então, o que a gente mostra aí nesse vídeo, né? Uma possibilidade de usar a tabela de dupla entrada para ajudar as crianças a organizar o pensamento na combinatória. Aquilo que a gente falou das imagens, né? As tabelas com imagens ou com esse tipo aqui de situação que a gente trouxe,
podem auxiliar a tornar isso mais concreto para os alunos. Sim. Então, eles vão lá escrevendo, vão combinando os sorvetes, eles podem colocar a quantidade, eles podem ir escrevendo, né, as combinações, coco com caramelo, abacaxi com caramelo, né, e depois a gente vai discutir com eles as possibilidades de organizar todas essas combinações em operações matemáticas. Se for pela adição, a gente começa pela adição, se ainda é uma necessidade da turma, e depois a gente caminha para a multiplicação, né? Como é que a gente poderia escrever isso utilizando a multiplicação? Olha, vamos ver a tabuada ali na parede, vamos ver se a tabuada ajuda a gente a escrever essa operação, né? Então, o caminho é mais ou menos esse. E aí, a combinatória, ela aparece com uma terminologia diferente na BNCC, né? Aparecia como combinatória no EMAI. Na BNCC, aparece como combinar elementos de coleções, mas a ideia é a mesma, né? As imagens, como a gente falou, elas só devem fazer parte do problema se auxiliarem na resolução, né? É uma dica que o professor Ivan dá para a gente, né? E desenhos e tabelas são recursos interessantes, né? E justamente porque também a tabela trabalhada dessa forma, ela já ajuda o aluno a se aproximar da configuração retangular, que é outro significado da multiplicação. Uhum. Né? E na configuração retangular, é o que a gente já tinha proposto ali, né? Explorar essa organização de fileiras e colunas, para que o aluno visualize essa organização. E aí a gente trouxe uma outra situação para vocês, de uma possibilidade de trabalho com eles. A gente gravou um vídeo para vocês, tá? Vamos dar uma olhada? Inicialmente vamos trabalhar um pouquinho sobre noção de configuração retangular com a caixa de ovos. Temos 2 montantes de ovos, sem contar, vamos deduzir qual dele tem a mais. Ao contar, vemos que ambos têm a mesma quantidade, porém estão sendo distribuídos de maneiras diferentes. Vimos aqui na primeira opção que há apenas uma fileira com 4 ovos, ou seja, estamos demarcando como colunas. E na segunda opção temos 2 fileiras com 2 ovos cada, que estamos também demarcando como colunas. Por ser uma quantidade pequena, podemos calcular de 1 em 1. Porém, estamos trabalhando aqui com a configuração retangular, então a gente está trabalhando a multiplicação, né? 1 vezes 4, 4 e 2 vezes 2, 4. Ambos têm a mesma quantidade de ovos. Olha que legal, né? O trabalho com as cartelinhas de ovos. São materiais que os alunos têm em casa, né? São fáceis de conseguir em casa. Dá para a gente trabalhar de maneiras diferentes, né? Aí no vídeo a Van cortou em disposições diferentes. Aqui nas figuras a gente tem exatamente isso, 2 organizações diferentes, mas que contêm a mesma quantidade de ovos, né? E eles podem explorar. A gente, na verdade, vai fazendo a intervenção para que eles explorem a questão das fileiras, das colunas, como é que eles estão organizados, né? Primeiro a gente explora essa organização e depois a gente passa para a escrita dessas operações, né? Como é que a gente poderia escrever, quais são as possibilidades, né? Só que, lógico, nesse processo, as intervenções, elas são muito importantes, né? Eu vou problematizando ali para os alunos, olha, onde tem mais, onde tem menos, por que você achou isso, olha a fileira, como é que elas estão organizadas, eu vou trazendo os questionamentos para que o aluno observe o material e vá respondendo, né? Vá pensando sobre. Acho que é isso, né, Van, aqui. Assim, a gente quis trazer uma possibilidade até para... como é que a gente explora isso, né, em casa? Uma situação simples, né, do cotidiano, mas que dá para fazer tranquilamente com eles. E aí, por fim, a noção de multiplicação comparativa, né? Então, quando a gente fala em multiplicação comparativa, o nome já está dizendo, a gente estabelece comparação entre 2 grandezas. E aqui tem uma coisa muito legal, né? A gente tem 2 exemplos aqui,
que exploram essa questão do dobro. Então, o primeiro problema, ele diz assim, Ana tem uma coleção com 12 chaveiros, a quantidade de chaveiros da coleção do Pedro é o dobro da quantidade da Ana, né? E aqui já tem uma questão para a gente pensar, né? A leitura do problema em partes. Isso é muito bacana de fazer com os alunos, né? Então, Ana tem uma coleção com 12 chaveiros. A gente já tem uma situação, problema aqui, né? A gente tem uma situação, ela tem 12 chaveiros. A quantidade de chaveiros da coleção do Pedro é o dobro da quantidade da Ana. A gente já tem uma situação, problema aqui, eu posso ir fazendo isso junto com os alunos, né? Olha, não, Pro, a gente tem uma coleção da Ana e a coleção do Pedro. A gente sabe de quanto é a coleção do Pedro? Né? Olha, tá falando que é o dobro da quantidade da Ana. Mas para a gente ter, de fato, a situação problema, a gente precisa da pergunta, né? Eles podem antecipar e que talvez a pergunta seja qual é a quantidade, né? Porque está falando que é o dobro, a gente teria que descobrir quanto é, de fato, aí esse dobro. Mas a gente pode ir fazendo a leitura dos problemas por partes. Isso é fundamental, né, para os nossos alunos que são super apressados, que já batem o olho sem, né, querem responder logo. E então eu acho que são pequenos toques assim que fazem a gente pensar nessa possibilidade de ler o problema em partes e ir discutindo, ir passo a passo ali analisando as informações que o problema traz, né? Como é importante para eles, né, essa tranquilidade para observar as informações que tem aqui. Situações onde o aluno leia e escreva problemas. Então, eu poderia parar aqui, né, a quantidade de chaveiros do Pedro é o dobro da Ana, e deixar que eles escrevessem a pergunta, né? Olha, o que a gente poderia perguntar aqui, então? Né? Então, Mai tem uma atividade bem parecida com esse exemplo que você está dando. No quarto ano tinha algumas, mas no quinto ano tem com mais vezes, né? É bem isso. E os alunos, assim, eles trazem umas situações que nem nós pensávamos em colocar. Então é muito bacana a importância dessa elaboração. Eu acho que é muito importante, né? Exatamente. E a própria BNCC traz, né? Resolver e elaborar problemas. Então, é fundamental que eles sejam colocados também nessa situação, né? Porque quando você pensa ali na elaboração do problema, você mesmo já vai organizando, né? Já vai organizando todas essas informações que o problema traz, né? Então, isso tudo é muito rico. E nesse caso específico, é um problema que traz a comparação pela ideia do dobro, né? Então, eles precisam aí ter esse conhecimento do dobro, o que é o dobro da quantidade da Ana, né? Para achar a coleção do Pedro. Então, olha quanta informação aí dentro do problema, né? E o que é bacana? Quando a gente olha para o segundo problema, ele também explora a ideia do dobro, mas olha como ele aparece de uma maneira diferente dentro do problema, né? A proposta. Bia tem 16 anos e a sua idade é o dobro da idade de Carlos. Então, se eu sempre estou dizendo para o aluno que o dobro é 2, o dobro é 2, o dobro é 2, ele chega num problema como esse e ele não vai saber o que fazer, porque ele vai querer, na verdade, multiplicar por 2. Ele vai querer pegar o número que ele tem aí e multiplicar por 2, né? E aí ele chegaria a 32. Poxa, mas vamos voltar no problema. Se um aluno faz isso, né? Te responde aí que quantos anos tem Carlos? 32? Tá. Ele pode dizer assim, mas é o dobro, Pro. Mas o dobro aqui, ele está apresentado de uma outra maneira. Ele a gente já tem o total desse Exatamente. Ele precisa considerar a ideia de dobro, mas a informação está sendo pedida de uma outra maneira, que faz a gente pensar numa outra coisa, né? O quanto a gente precisa ficar atento à variação dos problemas que a gente oferece para os alunos. Mesmo dentro de um único significado, né? Dentro da combinatória, existem várias possibilidades de problema. Dentro da comparativa, existem milhares de possibilidades de problema. Então, a gente precisa garantir essa variação,
né? Isso acho que fica muito claro aqui. Se eu sempre falo que o dobro é 2, é vezes 2, o aluno aqui ele não saberia se situar, como é que ele faria, né? Eu continuo trabalhando a comparação pela ideia de dobro, mas aqui é apresentado de uma outra forma. Então, eu acho que faz a gente pensar também, né? É verdade. Intervenção é fundamental, lógico. Se ele chega e fala, é 32? 32 por quê? Como é que você chegou no 32? Ah, é o dobro, então eu peguei o 16 e multipliquei por 2. Vamos voltar no problema? Vamos ver se esse 32, de fato, responde o nosso problema, né? Que é aquilo lá que o professor Ivan fala, que a gente precisa retomar o problema para ver se a nossa resposta, ela valida a pergunta que eu tenho, né? E muitas vezes a gente não faz isso. Eu não faço, né? Porque quando você começa a pensar sobre isso, você fala assim, puxa, mas a gente realmente não tem o hábito, né? Quantos de nós, né, que dá uma resposta, mas antes de dar a resposta, você volta e valida, né? Fala, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E aí, quando o professor Ivan falou isso, eu me lembrei dos professores que falam assim, mas no Saresp eles respondem rápido, eles nem veem direito o que respondem, né, responde e já quer entregar, mas esse procedimento de validar, de voltar ao problema e ver de fato se a minha resposta, se a resposta que eu encontrei responde corretamente o problema, se encaixa, é procedimento, a gente precisa ensinar, né? Acho que primeiro a gente precisa exercitar isso na gente e ensinar o outro, né? Língua portuguesa, por exemplo. Quantos de nós têm o hábito de revisar o que a gente escreve? A gente escreve, manda e-mail, manda, né? Passa um tempo e você vai ler o que você escreveu, você fala, nossa senhora, né? Fala, nossa, não tinha visto isso, porque assim, a gente não tem hábito de revisar. E você falando nisso, eu lembrei de uma conversa do Karnal que teve até na CNN. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim que ele escreve muito. E ele, toda vez que ele termina de escrever, ele lê o que ele escreveu para ver se estava com coerência com o que ele estava pensando. E ele manda, para ele tá tudo certo. Mas se ele pega daqui uma semana, ele vê que ele não conseguiu escrever da forma que ele gostaria. Nós não ele falou assim, nós não temos esse hábito, e mesmo quem tem esse hábito, ainda assim deixa passar muitas coisas, né? Porque a gente não pode revisar uma única vez, a gente tem que revisar mais vezes. E é exatamente o que você está falando, nós não temos esse hábito, nem em língua portuguesa, nem em matemática. É isso mesmo, é isso mesmo. E pensando na matemática, eu preciso exercitar isso em mim, lógico, porque eu preciso ensinar esse procedimento para o aluno, então eu preciso mostrar para ele o quanto é importante. Então, quando eu estou fazendo lá a intervenção que ele me dá uma resposta, eu não posso aceitar essa resposta como ela encerrando ali o problema, né? Ele me deu uma resposta. Tá, como é que você chegou a essa resposta? Por que você acha que é isso? Né? Olha, teu amigo falou que é 15, por que você está dizendo 16 e não pode ser o 15 que ele está falando ali? É esse procedimento, porque ele vai ter que voltar no problema, ele vai ter que organizar essas ideias novamente e mostrar para você por que não cabe o 15 dele, por que o seu 16 é o correto, né? Mas isso é exercício. Exercício, mas é interessante pensar sobre isso. O professor Ivan fala assim, que se a gente tem tantas possibilidades aí de teorias, de estudos, de pesquisas, a gente precisa se beneficiar dessas pesquisas, dessas teorias, e pensar isso na prática, né? Então, a própria teoria do Verneau, né? Então, como o aluno compreende a matemática? Então, se eu tenho essas teorias, eu preciso me utilizar dessas, me beneficiar dessas pesquisas para olhar para a matemática de uma outra maneira, né? Então, acho que é bacana quando ele traz essas questões para a gente pensar. Se eu quero uma matemática mais reflexiva, eu preciso entender que a cópia dos numerais todos os dias não vai ajudar o aluno a compreender as regularidades do sistema de numeração, né? Então, não é pela cópia repetitiva, mecânica, que ele vai aprender a sequência desses números, né? Então, a gente precisa repensar também a nossa prática, né? O que a gente faz ali no dia a dia. E é justamente sobre
né, que a gente feche aqui essa conversa, a questão das tabuadas. A gente propôs aí as tabuadas no desafio, foi uma graça, né? Os alunos fizeram jogos muito legais, assim, superaram as nossas expectativas, né? E o quanto a tabuada é importante para auxiliar, ela é suporte, ela é base para toda essa organização do pensamento multiplicativo, né? Então, mas da maneira como a gente disse lá no vídeo da gincana, né? Usando a tabuada, primeiro construindo essa tabuada junto com os alunos, é fundamental. Então, eu construo, eu posso trazer a tabela de dupla entrada, a gente vai construindo aos poucos, a gente faz a tabuada do 2, aí depois a gente explora a tabuada do 4, eles vão observar que a tabuada do 4, ela é o dobro da do 2, depois vão fazer a do 8, vão observar que é o dobro da do 4, né? Vão ver a do 3 e a do 6, que é o triplo. Então, eles precisam ir pouco a pouco se apropriando dessas regularidades, observando isso com calma e participarem da construção da tabuada. É diferente eu pregar lá na parede da sala uma tabuada e é aquela coisa que ele precisa decorar, né? E a gente já sabe que esse decorar a tabuada não ajuda em nada, ele precisa participar da construção, ele precisa entender o que tem ali, e essa tabuada precisa estar à disposição para que ela seja consultada. E à medida que ele vai consultando essa tabuada em situações frequentes ali da sala de aula, está resolvendo uma situação, problema, olha lá na tabuada, dá uma olhada, tem alguma operação na tabuada que ajuda a gente a escrever essa situação, né, que te ajuda aqui nessa conta? Então, de tanto ir consultando essa tabuada, várias ali operações ele vai memorizar, e o que não memorizar, ele vai ter ali a tabuada para consultar, ou contar no dedo quando ele precisa, né? Quem de nós não precisa, de vez em quando, dar uma contadinha? Sempre, né? A gente memoriza várias, a gente tem memorizadas várias tabuadas, tem algumas, principalmente dos números maiores, que a gente faz, peraí, né? Então, isso é normal, eu não preciso decorar as tabuadas, eu preciso saber para que elas servem e saber utilizar, né? Saber consultar. E aí a gente deixa os 2 vídeos que a gente fez com 2 situações, né, de jogos, do dominó e do tabuadão, que são jogos para trabalhar com as tabuadas, são os da gincana, né? Quem não assistiu pode acompanhar por esses links no YouTube. E, bom, para a gente fechar aqui essa conversa, então a gente queria propor aí para vocês. Vocês viram que a gente não trouxe, então, nenhuma grande novidade, a gente trouxe coisas que vocês já estão discutindo aí na escola, com alguns olhares, né, que é como a gente falou, coisas que a gente vai estudando, coisas que a gente vai assistindo, vai vendo, né, contribuições que a gente acha importantes fazer para cá. E aí a gente queria que vocês fechassem aí essa discussão pensando no seguinte: quais são os desafios que a multiplicação gera aí na sua escola? E que estratégias você tem utilizado na sua sala de aula para auxiliar os alunos a ampliar o pensamento multiplicativo? Percebam que nessa conversa a gente não falou sobre algoritmos convencionais, a gente falou sobre a organização de um pensamento multiplicativo. Compreender essa proporção, a configuração retangular, combinatória, né, como base para a organização da compreensão da multiplicação, né? Então, ela é uma construção, e principalmente uma construção onde a gente investe base para que os alunos cheguem ao 4º e 5º ano com uma tranquilidade, vamos dizer assim, um pouquinho maior, né? Já não levando com eles aí toda esse ranço pela multiplicação, né? Bom, então, essa discussão que a gente vai propor aí para vocês, tá? Os desafios e as estratégias que vocês têm utilizado. Se vocês quiserem gravar vídeo, áudio, mandar para a gente vai adorar receber esse material de vocês. A gente tem recebido muitas coisas, né, Van? A gente recebeu muitas coisas bacanas. Muitos materiais. E a gente agradece muito todos os materiais que vocês têm mandado, as discussões, isso vai para a sala de aula, gera atividades com os alunos, vocês mandam para a gente também. E aí, o que a gente fez? A gente organizou aqui
alguns momentos que vocês mandaram, contribuições que vocês nos mandaram, tentamos contemplar aí o maior número de escolas possível, e a gente organizou aqui com muito carinho para vocês, para agradecer por todo o empenho, toda a dedicação, né, todo o carinho que vocês estão tendo em nos receber aí no ATPC de vocês, e compartilhar com a gente um pouquinho aí dos trabalhos que vocês fazem. Espero que vocês gostem do vídeo, sintam-se representados pelos colegas que vocês vão ver aí, pelas escolas que vocês vão ver. A gente não quis colocar nome de ninguém, porque, assim, é bem representativo do trabalho de todas as escolas e de todos vocês, tá? E também pelo Dia do Professor, né, que acabou de passar, acho que é um carinho a mais aí, é uma forma da gente abraçar aí a cada um de vocês e agradecer por todo o trabalho que vocês têm feito. É isso, né, Vó? É isso mesmo, você está falando de agradecer, né? Eu acho que nosso coração fica tão cheio de ver que é possível, né, Si? Que a gente está trabalhando tanto, que vocês estão trabalhando tanto e que isso está chegando nos nossos alunos. Então, isso para a gente não tem recompensa maior. E falar para vocês também, Feliz Dia dos Professores, e que vocês que estão ali no contato mais próximo do aluno, isso não tem valor que pague. Eu acho que é um sentimento de recompensa muito grande a cada vídeo, a cada atividade que eles mandam para vocês e que acaba chegando para a gente. Então, Feliz Dia dos Professores a todos vocês e nosso agradecimento eterno, né, Si? É isso aí. Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente espera que vocês gostem muito do vídeo. Beijo, até logo. Tchau, tchau. Propostas que possam, com o objetivo de potencializar o trabalho do projeto EMAI e das atividades de matemática. Foi a partir do desafio da semana do dia 13 ao dia 17 de julho, que foi ali onde que a professora Michele fez uma enquete com uma xícara de parafusos, chamando assim para que as crianças pudessem desenvolver primeiro a sua estimativa sobre aquele produto. A estimativa é você olhar para uma quantidade e deduzir quanto tem sem fazer nenhuma conta, tudo bem? Aqui eu tenho um pote de vidro com vários conjuntos de garfo e faca descartáveis, certo? Então vamos lá. Observando aqui, será quantos garfos, quantos conjuntos de garfo e faca eu tenho dentro desse pote? De trabalhar com as crianças na rua, falando dos números, das casas, a leitura das horas, a questão também do sistema monetário, isso tudo para mim foi muito rico. A minha proposta, o meu objetivo aí para as próximas semanas que seguem é de alguma forma incluir essas atividades aí através de um vídeo mesmo, porque é a melhor forma que eu trabalho com a minha turma, porque aí eles vêm na hora que eles podem para me dar um retorno. Natália, hoje é dia da gente não conferir a validade dos produtos. Então vamos conferir, por exemplo, essa data aqui mostra o produto. Vamos mostrar o produto então. Esse que é o leite fermentado. Qual é a data de fabricação dele? 9/9/2020. Qual é esse mês do ano? É setembro. Certo. Ele foi fabricado dia 9 de setembro. E qual é a data de validade dele? 24/10/2020. Certo. E nós não falamos a data de hoje. Qual é o dia de hoje? Dia 4 de outubro de 2020. 4 de outubro. No final, numa prova de Saresp, a gente vê muita questão sobre relógio, contar tempo, peso mesmo lá na atividade de fazer coisas do cotidiano. Fazer um bolo, fazer uma receita, enfim. Achei muito legal. A gente tem que dar esse valor à família também, né? Claro, a gente está lidando com os alunos, mas primeiro também com os pais, porque
eles são fundamentais agora nesse processo para uma aprendizagem significativa. Potencializou, motivou os alunos a continuarem estudando. Isso é o principal, a parte mais importante. Oi, meu nome é Márcia, eu leciono na escola do Silvio Silva, com o 5º ano. Estou aqui para falar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo através do ensino remoto. Na segunda atividade, que é de matemática, você vai comparar o peso de alguns objetos que vocês têm em casa, de algumas coisas. Escreve aí o que é mais pesado. O que é mais leve? Um limão ou uma laranja? Então, nessa atividade de matemática é para comparar as medidas. Amores, hoje a professora vai trabalhar com vocês o livro que nós já trabalhamos em língua portuguesa, da Eva Furnari, essa autora que eu adoro, né? Esse livro que eu já trouxe para vocês, que é Os Problemas da Família Gorgonzola. Porque tudo também que é em volta do nosso social, ele traz uma medida. Então, né, a nossa casa tem uma medida, o nosso tamanho tem uma medida. Por isso que é tão importante a medida, o trabalho, está inserido na matemática para que a gente possa trabalhar e conhecer os conceitos de medida. Eu vou distribuir igualmente. Se eu sei que eu tenho aqui 5 vezes 5 dá 25, eu sei que vai faltar para o número 6, ok? Então, eu posso fazer de 1 em 1, de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4. Eu vou fazer de 2 em 2 para vocês, porque eu sei que fica mais fácil. Então, eu vou pegar 2 figurinhas, vou colocar no primeiro, mais 2 no segundo, 2 no terceiro. Vocês irão fazer a leitura de números encontrados dentro da casa de vocês. Sim, dentro da casa de vocês. Vocês vão sair à caça desses números. Onde podemos encontrar números? Num sapato? Num produto de limpeza? Num produto de alimentação? Onde podemos encontrar? Em frente da parede da nossa casa? Num relógio? Você vai escolher 5 desses números e vai fazer a leitura com a professora. Eu sugeri aqui um molho de chaves com uma bolinha de meia, que o aluno pode utilizar. Como é feita a atividade? Então, vamos lá, vou fazer com a bolinha de meia. Então, eu parto aqui do zero da fita métrica e vou arremessar, eu vou ver onde ela vai parar fazendo a medição. Parou. Agora, nós vamos fazer a medição. O aluno ele pode utilizar os passos, primeiro ele pode estimar. Lembrando que aqui 1 metro, pensando no aluno de 2º ano, ele vai fazer a estimativa que ele quiser. E aí nós vamos fazer intervenções. Que 1 metro no pé, né, para a condição de um aluno de 2º ano, vai dar mais ou menos uns 3 passos. 1, 2, 3. Ele pode ir medindo esses passos até chegar na bolinha. Atividade, como desenho e outras mais, nós utilizamos a régua para nós sabermos os centímetros. E aqui nós usamos o barbante, que são um instrumento de medidas de comprimento não padronizados. Então, barbante, nós usamos as mãos para palmos, nós usamos os pés para passos. Então, são medidas não padronizadas. Né? Como é que vocês trabalhariam? Acho que com a roda de conversa, para ver onde está presente os números, onde ele encontra os números na casa dele. Eu acho que primeiro é uma roda de conversa para ver, para diagnosticar. É o conhecimento que eles têm sobre os números. Pode lançar, Pedro, a bolinha. Essa bolinha, Pedro, você acha que ela foi mais de 1 metro ou menos de 1 metro?
Menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Quantos passos seus dá daí do começo da fita até a bolinha? 1, 2. 2 passos. O que é estimativa? Estimativa é você fazer um cálculo aproximado de alguma coisa. Aquela fita ali no chão, ela tem 1 metro. A Sofia, ela vai jogar o carrinho e até onde ele parar, ela vai estimar quantos metros o carrinho percorreu. Vamos lá, Sofia? E aí, Sofia, quanto que você acha que esse carrinho percorreu? 1,5 metro. Isso. E quando eles sentem assim, alguma dificuldade em alguma atividade, porque toda atividade minha eu explico mesmo, como se eu estivesse na sala de aula, antes deles realizarem a atividade. Eu dou todo o comando. Mas tem atividade que, como nós estamos em trabalho remoto, se torna um pouco complicada para eles. Sim. A criança que tem dificuldade, ele manda uma mensagem assim: Pro, eu estou com dificuldade em tal atividade. Aí eu explico tudo novamente. Se a criança continua com dificuldade, eu vou para o particular. Eu faço a chamada de vídeo no particular. E explico a atividade inteirinha. Eu explico como que ele vai fazer e vou tirando as dúvidas no particular.